Boa noite, pessoal. Tô vendo que já tem gente entrando. Esperar a nossa convidada que já entrou para a gente começar então a nossa live do WLI. Cristina está devidamente adicionada. Vamos esperar ela entrar, aceitar o convite para a gente começar o nosso bate-papo. Boa noite, Cristina. Tudo bom? Boa noite, Duda. Tudo bem e você? Tudo certo. Um prazer te receber aqui na nossa live do WLM, aqui na minha estreia, né, no Sim, mundo das sim. lives. Aham. E vamos começar então para a gente se apresentar, né? E o nosso tema de hoje é sobre a importância da gente conhecer os nossos talentos para gerenciar a nossa carreira e que a nossa carreira, né, tenha o sucesso que a gente almeja. Uhum. Eu sou a Maria Eduarda Dutra, eu sou advogada há 13 anos, eu trabalho no escritório Aschenberg Lobato, sou mentora do WLM deste ciclo, do quinto ciclo, e associada do WLM desde 2018. Então é um prazer estar aqui. Peço para a Cristina se apresentar também. Obrigado, Duda. É sempre bom, né, estar aqui com vocês, podendo compartilhar. Eu também entrei na WLM faz pouco. Hoje eu trabalho como assessora estratégica da diretoria. Eu sou formada em administração e letras, mas eu fiz várias transições de carreira até chegar onde eu estou, né? Então, trabalhei muitos anos com a área de comércio exterior, de importação e exportação, e agora fazem quase 11 anos que eu trabalho com a área de desenvolvimento humano. E eu trago bastante essa questão de comportamento, de talento, de desenvolvimento de pessoas. Então, eu fico feliz com o convite da WLM para falar um pouquinho sobre isso que eu faço e poder contribuir para que as pessoas saiam daqui inspiradas para fazer diferente, que eu acho que é o nosso papel aqui dentro das lives, não é mesmo? É verdade. Eu como advogada, né, também tenho a experiência da gestão de pessoas mais ou menos há 11 anos também, quase o mesmo tempo que tu. E acho que é bem importante porque a gente vem se qualificando e a própria gestão de pessoas ao longo desse tempo a gente nota que teve algumas mudanças, né? A gente no dia a dia de condução de equipe, né? Nos talentos que os escritórios, as empresas têm e como a gente pode, como gestores, também auxiliar, né, as pessoas que trabalham conosco a alçarem voos tão grandes assim para a gente poder ficar olhando e aplaudindo aí como que as pessoas se desenvolvem. E Eu acho fiquei que para a bem gente feliz eu fiquei bem feliz quando a gente conversou, porque de fato é uma advogada com um olhar bem interessante sobre gestão, né? Sobre gestão de pessoas. Então, a escolha foi certa, porque é bom a gente poder trocar figurinha também com alguém que também é apaixonada por isso, né? Então, já vi que a gente tem algumas conexões, então isso ajuda para que as coisas fluam, não é verdade? é verdade. E acho que para a gente começar, então, como primeiro tópico, assim, para a gente, né, poder conversar sobre, qual que tu vê, assim, como que tu acha, ou como que as pessoas podem fazer, né, esse autogerenciamento das suas carreiras, assim, o que que é importante, o que que é o principal, como olhar, né, para si, fazer esse reconhecimento, né, do que a pessoa tem de talento e o que vem a ser este talento, porque às vezes a gente tem uma ideia de que um talento é algo sobrenatural, quando pode ser algo bem simples que a gente só vai aprimorar para fazer daquilo a nossa grande virtude diferencial profissional, né? Uhum. É uma coisa que a gente vê bastante, é um deslocamento disso, como as pessoas acabam trabalhando em empresas e elas deslocam essa responsabilidade do gerenciamento da carreira para a organização, como se a organização tivesse que fazer o gerenciamento da carreira para ela. Então, a organização que tem que investir no desenvolvimento, a organização que tem que dar oportunidade. E eu sempre digo, acho que é fantástico quando a gente tem uma organização que de fato possa colaborar, mas eu entendo que cada vez mais essa responsabilidade precisa voltar para o lugar certo, que é o da própria pessoa. A própria pessoa tem que olhar e entender dentro do meu desenvolvimento o que eu preciso fazer. Eu preciso de ajuda, não preciso de ajuda, eu quero fazer uma pós-graduação, quero fazer algum curso, alguma formação, vou morar fora, enfim, mas não esperar que isso venha através do outro. Eu vejo movimentos muito passivos disso, e muitas cobranças, e a gente sabe agora, principalmente nesse momento de pandemia, que cada vez menos a gente vai ter condições, inclusive financeiras, de que a empresa esteja bancando. Então, a gente já teve tempos áureos, né?
em que a gente, de fato, via todo o processo quase que entregue para a pessoa, né? A gente tinha pacotes enormes nas organizações, eu fui executiva, que era para estimular as pessoas. E hoje eu falo muito, a gente precisa buscar o autoestímulo, o autogerenciamento e olhar para dentro e, de fato, ver o que eu posso fazer para ser melhor, porque cada vez o diferencial ele vai diminuindo, não é mesmo? Porque aquilo que era um diferencial antes, hoje é algo que todo mundo tem, e aí como é que eu vou me destacar? Como é que eu vou ser alguém que vou deixar a minha marca? Então, acho que esse é um ponto bem positivo. E, de novo, eu preciso ser responsável pelo autogerenciamento e pelo olhar sobre os meus talentos, que é o tema que a gente vai aprofundar hoje. A gente nota, assim, às vezes, né, de diálogos, enfim, eu já fiz bastante seleções, bastante entrevistas, né, contratações, enfim, e a gente vê que quando a gente faz uma pergunta, né, o que a pessoa almeja para a carreira, como que ela, o que pretende para se desenvolver, e muitas vezes a gente tem esse o retorno, assim, ou a informação de que a pessoa quer, por exemplo, estar num lugar que tenha um plano de carreira, que as coisas possam ser organizadas por tempo e enfim, pelo acontecimento. Mas quando muitas vezes eu noto que é bacana os locais que tenham um plano de carreira, mas quando às vezes isso não é tão engessado, faz com que o profissional tenha que se destacar, né, no meio da multidão, e a gente, como advogado, sabe que existem muitos advogados aqui no Rio Grande do Sul, né, e no Brasil, enfim, e a gente precisa, de alguma forma, mostrar qual é o nosso diferencial, né? A advocacia, hoje em dia, é muito mais do que só olhar um processo ou fazer uma sustentação no tribunal, uma audiência, tem todo um processo por trás. E esse desenvolvimento dentro das organizações, né, eles dependem também da gente, né? É muito do que a gente mostra, de como a gente se expõe, né, de ter essa paciência, né, de saber que as coisas vão acontecer no nosso tempo e dessa preparação, como tu falaste ali, de escolhas do andamento profissional, até para a gente poder ser a pessoa certa da hora certa em que a organização tá precisando, né? E essas habilidades também a gente pode notar que elas não são exclusivamente técnicas, né? Elas também são na forma de se relacionar, né? As novas habilidades, exatamente. E isso muitas vezes, acho que tu pode falar um pouco melhor para a gente, fazem a diferença, né? Até no crescimento. Eu posso ter duas pessoas com qualidades técnicas semelhantes, mas eu tenho só um cargo, por exemplo, para escolher uma delas. E aí a minha escolha também vai pesar, né, esses aspectos mais subjetivos relacionados a relacionamento, né, comportamental, como tu mencionaste, a inteligência emocional, que tudo isso é bem importante. Sim, sim. Na verdade, a gente tem falado cada vez mais, isso não é uma novidade que a Cristina está trazendo, em que as pessoas são admitidas por competências técnicas e são demitidas por competências comportamentais. E que a gente fala muito hoje do inglês dos soft skills. Então, hoje a gente vê muito mais a pessoa preparada, a pessoa ágil, a pessoa que consegue lidar melhor na questão de conflitos, que hoje, por exemplo, é uma pessoa que está se virando bem dentro da organização, né? Então, tem aquela pessoa super MBA, Master, Business, e chega lá, tem um problema, ela não consegue resolver. Então, as coisas práticas, elas estão vindo de uma forma muito importante, de que é exatamente isso. Isso são, de fato, os talentos que a empresa quer. E não mais tanto aquilo que eu vou ganhar ou num curso ou num treinamento. E sim muito da vivência, muito de como é que a pessoa ela se projeta. Embora eu entenda e acredite muito e goste muito dessa parte acadêmica, eu sou uma pessoa que, enfim, fiz pós-graduação, morei fora, etc. Mas eu entendo que mais do que tudo, se não tiver a vivência e se a gente não conseguir olhar isso como uma vantagem competitiva, a gente volta para o mesmo meio, para o mesmo nível, a gente não consegue ir além. Porque, de fato, nos momentos mais difíceis, quem se sobressai, quem de fato sobressai, quem é que de fato vai para frente, são aquelas pessoas que têm proatividade, gestão de conflitos, boas negociadoras, pessoas resilientes e não necessariamente o que está no currículo. Então, essa desconstrução tem deixado as pessoas muito chateadas, porque às vezes a pessoa passou uma carreira inteira fazendo e colocando, né, aqueles respaldos, aquelas chancelas para ela, e que é importante, mas ela tem que entender que a gente precisa da questão prática.
do movimento fazer acontecer. E aí uma coisa bem importante que a gente até falou, a gente fez um briefing antes, eu e a Duda, que é a questão de que antigamente, quando a gente entrava numa empresa, a gente olhava muito o que faltava. Então, a gente fazia um plano de ação para desenvolver o que faltava. E aí, a gente sempre tinha aquela pessoa com o que ela tinha de talento, continuando fazendo do jeito que ela estava fazendo. E assim, se ela falta a questão financeira, vamos colocá-la para aprender. Se ela falta aquela questão do processo, vai aprender a fazer processo. Tá, mas o ponto forte dela é negociação. Tá, mas ela nunca vai usar negociação porque ela tem que desenvolver o que falta. E a gente falou muito isso em relação ao direito, que acho que é uma coisa bem particular, que o direito ele tem, área jurídica, eu atendo alguns escritórios de advocacia, ele tem um viés muito grande. Ou seja, tem muitas áreas e muitas coisas que você pode fazer. E às vezes até a Duda falou, as pessoas às vezes escolhem o direito por isso, porque é amplo, depois a gente vai se encaminhando. Mas a gente vê que ainda tem muita gente deslocada. Por quê? Porque, de fato, dentro do direito tem muitas possibilidades. E, às vezes, uma pessoa que é extremamente relacional e uma pessoa que faz vínculo, tá no back-office organizando o material, sei lá, para audiência. E aí, aquela pessoa, ela é média. Ela faz aquilo, ela entrega aquilo, mas ela seria uma potência se ela estivesse lá na frente conversando com o cliente. Mas aí a pergunta, alguém fez essa análise de comportamento? Alguém, de fato, conseguiu chegar nisso? Porque a gente faz um recrutamento, uma seleção em que a gente consegue filtrar algumas coisas, mas o que de fato vai acontecer? O dia a dia, o acompanhamento, sim, a gestão, né, Duda, que vai de fato mostrar aquilo. E a gente precisa olhar porque as coisas são móveis. Então, ela pode, de fato, ser de um jeito, mas começar a se mostrar de outro. A gente tem que perceber e pegar aquela pessoa e, às vezes, fazer um certo deslocamento. E aí acho que tem os dois lados, né? Tem tanto a parte do gestor, da gestora de estar atento para as pessoas que trabalham com ela, de estar próximo dessas pessoas, poder conversar, trocar ideias e ter esse olhar, né, para os colaboradores, né, de saber as individualidades e as potencialidades de cada um. E aí isso o gestor, né, tá ligado à organização, mas a própria pessoa também, né, de reconhecer eventualmente de que se ela tem uma outra habilidade que não está sendo tão aproveitada, de poder chamar, conversar, né, essa proximidade e às se vezes posicionar. até exatamente mostrar a que veio, né, e aonde ela quer chegar, com conversas expondo, né, as suas capacidades, e às vezes também isso pode acontecer não necessariamente numa conversa formalizada, né, de chamar o gestor para uma reunião, enfim, mas no dia a dia, né, de dar esse feedback de que eventualmente pode fazer uma atividade que tem mais a ver com o seu lado pessoal, né, e sempre relacionado ao que o escritório, a empresa tem a oferecer. E aí acaba essa combinação, né, dos dois polos, digamos assim, fazerem as coisas acontecerem juntas, né? Daí talvez isso seja um plano de carreira muito mais eficiente, né, do que a gente engessar. Daqui 2 anos tu sai de júnior para pleno e depois tu vai para sênior. Seguir toda a pirâmide bonitinha, né? Exatamente, porque nem sempre, quando a gente trabalha com pessoas, a gente também não está engessado, né? E cada um vai se revelar, dependendo do momento, da situação, de um jeito ou outro, né? E às vezes as situações não só da empresa, mas tudo aquilo que acontece ao redor dela, situações familiares, pessoais, que também acabam transparecendo. E hoje em dia, né, o que a gente vem vivendo, cada vez mais a gente está mais próximo das pessoas, ainda que virtualmente, mas a gente está na casa delas, né? Aqui vocês estão vendo um pedaço da minha casa, então a gente tem essa proximidade maior. E isso acontece para justamente juntar e que a gente possa aí até ter um olhar mais de orientação e não de fazer por, né? Claro, e uma coisa que você trouxe que é bem importante é a questão, quando a gente fala do autogerenciamento e da pessoa também poder buscar. Então tem isso, né? Eu quero que tenha um gestor que venha ver, mas eu também tenho que fazer o meu 50%. Eu sempre brinco, né? 50% tu vai ter que se movimentar para fazer acontecer.
50% a gente vai ter alguém lá que vai me puxar. Mas não é nem só responsabilidade do gestor, nem só responsabilidade da pessoa. Mas a gente ainda vê pessoas muito mais reclamantes, assim, no sentido de reclamando e contestando, do que de fato agindo. Né? Por quê? Porque não Sim. querem, de alguma forma, confrontar, não querem correr, porque acham que vão correr risco quando falarem ou quando se posicionarem. Né? E sem dúvida, a gente ainda tem muito, né, dentro principalmente do lado do direito, a gente vê uma falta geral de gestão. São poucas as pessoas que de fato têm uma noção do que é gestão e de como é fazer uma gestão de um escritório de pessoas. Mas a questão não é de um lado ou de outro, são dos dois. E a provocação aqui hoje é, você que está aí, está fazendo o seu 50? Você está fazendo o teu movimento? Você já buscou entender o que é aquilo de fato, que são os seus talentos, que são aquelas coisas que você tem? Porque a gente tem muito essa questão de olhar assim, se eu fizer um esforço, isso vira um talento. Sem dúvida, a gente pode focar em algumas coisas e desenvolver. Mas quando a gente traz esse tema de talentos aqui, e muito no meu ponto de vista, não é uma coisa, enfim, semântica que é por aí, eu acredito muito que o talento é aquilo que a gente tem, que a gente nasce com ele, que a gente vem com ele, que ele é livre, que ele é leve, que ele acontece e que quando eu uso ele a meu favor, eu voo de uma forma muito rápida. Aquilo que não é meu talento, o que eu faço? Eu, de fato, vou conseguir investir naquilo, me esforçar, mas vai gerar algum sofrimento e vai levar mais tempo, porque de fato aquilo que não é o meu talento, ele vai precisar de um pouco mais de empenho. Mas a pergunta é, eu não posso estar num trabalho em que 50, 60, 70, 80% do tempo eu esteja focada naquilo que eu não faço bem, ou que não é o meu melhor, que não é nem o que eu não faço bem, porque a gente se puxa, a gente faz, né? E aí eu vejo muitas pessoas fazendo muito bem algumas coisas, mas elas iam fazer muito melhor as outras coisas diferentes. Mas e aí? Alguém parou para de fato olhar isso? Né? A Gabriela colocou aqui, o meio às vezes prejudica, menos colaborativo do que deveria. Ainda tem muita questão de, né, competição, Sim. né? Que aí a gente tem... Eu acho que teve um movimento importante aí na pandemia de colaboração, porque as Acho que isso pessoas foi precisaram. Não exatamente, foi bem necessariamente elas importante. quiseram, elas precisaram começar a E até a colaborar um pouco forma mais. de organização, assim, das próprias empresas e escritórios, que muitas vezes é bem hierarquizado, né? Agora a Uhum. gente vê que a gente, né, como gestores, precisa abrir mais essa organização, né? Ter mais confiança, né, de quem está executando ali determinada tarefa e não Uhum. tanta engessamento, né? Hoje em dia ficou mais fácil também de falar com as pessoas Uhum. né, da diretoria ou da presidência Uhum. de alguma empresa, porque está Uhum. todo mundo muito mais próximo, né? Então, isso, o trabalho também está sendo mais bem visto, né? Ou melhor visto. E Uhum. essa Uhum. colaboração, ou então até organizações que já são em rede, né? Ou líderes por projeto, isso também facilita esse desenvolvimento. Mas até para isso a gente precisa entender quais são os nossos diferenciais e colocar eles à disposição da Exatamente. organização quando for necessário, né? Correr esse risco de se Claro, expor, porque do claro. contrário, se a gente não corre o risco e não faz essa exposição, a gente nunca Uhum. sabe se vai dar certo, se a gente faria tão bem quanto outra pessoa que já Sim, está ali à sim, frente, sim, e ao invés sim, da gente só sim, fazer críticas, tecer críticas ou ficar no pé, a gente pode chegar próximo e dar a sua sugestão, né? Dar a sua sim, sim, entregar sim. algo, Ser mais proativo, se né? movimentar. A Helena E falou uma coisa. colaborativo, né? Isso, a Helena falou uma coisa bem importante. É um gasto energético que não precisa acontecer. Quando a gente começa a forçar demais para entrar, é aquela coisa assim, forço, 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 até vou colocar aquele quadrado dentro do círculo. Mas para quê? Para que a gente precisa fazer isso? Por que a gente não recorre àquela pessoa? E outra, daqui a pouco o teu líder do escritório, o diretor, a pessoa que cuida dali, ele não tem esse talento. Vai lá, de alguma forma, busca aquilo, vamos juntos, as pessoas têm que trabalhar de uma forma, a Luca colocou ali, mais horizontal, tá? Onde existe essa colaboração, que não existe aquele que está lá em cima que manda e que tem que treinar, e que tem que fazer minha gestão. Eu tenho que me gerenciar, eu tenho que conseguir gerenciar aquela pessoa do lado que não é mandar ou não mandar, tá? Que é diferente. A gente tem um viés assim da política antiga que é muito aquela questão de ditadura, de gestão por poder.
de chefe, né, que manda e você obedece. E a gente, às vezes, sente isso vindo muito forte. Porque, de fato, se essa pessoa não tem aquilo, vamos colaborar. Em vez de estar criticando que ele não consegue fazer aquilo com outro, eu consigo, posso te ajudar. Ninguém está passando em cima de ninguém. Mas a gente tem que conseguir, né, se movimentar para conseguir isso. E ali a Eli colocou bem ali, né, para a gente se apropriar das nossas competências e saber se vender. Se saber se vender ainda é uma dificuldade, né, para grande parte das pessoas, né, de como eu me coloco, como eu digo que eu sou bom nisso sem parecer arrogante ou sem parecer que eu tô me achando em determinada atividade, né? Então, esse é até uma estratégia que o pessoal do direito às vezes não é acostumado. É bem vaidoso, né? Sim. E às vezes soa arrogante ou prepotente, né? Sim. Tu te colocar à disposição e dependendo de como tu te qualifica, também pode soar para o outro não tão positivo, né? Sim, sim, exatamente. E a gente vê muito em dois nichos, tanto a área de saúde, medicina, tanto a área de direito, isso que você falou muito forte. Primeiro, essa dificuldade mais de fazer gestão e um pouco desse receio, talvez porque tanto o direito quanto a medicina foram e vieram de uma questão muito, né, quem fazia direito ou quem fazia medicina, era isso, né? Tem algumas famílias que, assim, o que você quer fazer? Medicina? Então, não. Então é direito. Não tinha muita opção. Tem famílias antigas que era essa opção. Não quer fazer direito? Então tá. Então vamos fazer medicina. Então, se criou muito esse estigma. E hoje a gente vê, principalmente as pessoas mais jovens, tentando quebrar esse estigma. E principalmente as pessoas mais jovens, né, que a gente fala de gestão por poder, não funciona mais. Então, as empresas falam muito isso e tem muito a ver com o processo de mentoria. Que eu tô tendo muita dificuldade para gerenciar os meus pupilos de 20 e 30. E aí eu digo, mas por que? Não, porque eles têm problemas com as pessoas de 40, 50. E aí eu falo muito isso que a gente, né, fala muito dentro do processo de mentoria, que será que a gente está usando as habilidades e as competências que esse pessoal de 20, 30 tem para ajudar o de 40, 50 e vice-versa? Ou a gente está simplesmente influenciando e aumentando essa cultura de distanciamento entre eles? Porque no momento que a gente entende que o de 40 e 50 tem uma baita de uma experiência e vai poder trazer conteúdo para, né, de alguma forma, essa ansiedade dos 20 a 30, os 20 a 30 vai trazer uma agilidade e um movimento que o de 40 a 50 às vezes não tem. Então, é uma troca, é uma combinação, é um complemento. Mas aí você vê que ainda existem pessoas que estão impulsionando essa disputa, que estão, de alguma forma, empurrando para que isso aconteça. E não é isso, eu vou escolher esse ou vou escolher aquele. Não existe escolha. A partir de agora, a gente cada vez mais vê líderes cada vez mais jovens. E é daqui para frente. Isso não é ruim. Precisamos entender que forma fazer isso, como conduzir isso. Concorda, Duda? Claro. E eu até assim, como que a pessoa pode assim, entender o seu diferencial, assim, como que ela pode ver qual é o seu perfil comportamental, que tipo de ferramentas que a gente tem aí disponíveis, né? Além da própria terapia, que também é muito bom, né, pra gente se conhecer, trocar com os colegas, enfim, com amigos também é importante, e acho que olhar para si é uma demonstração também a gente precisa estar preparado para a gente olhar para a gente e poder reconhecer, né, tanto as nossas, o lado bom que a gente tem e às vezes aquilo que a gente pode estar fazendo e não está correto, mas a gente até está sentindo, mas a gente não deveria, né, externalizar ou colocar esse sentimento não tão positivo para frente, né? Claro. Que tipo de ferramentas que a gente tem disponível para que esse autoconhecimento possa auxiliar no nosso gerenciamento de carreira? Sem dúvida, a terapia, ela tem milhões de tipos de terapia, é algo muito importante. Eu acredito que em algum momento da vida, todo mundo vai passar por uma terapia. E eu não sou psicóloga, não sou formada em psicologia, mas eu acredito muito nisso. Existem várias ferramentas de avaliação de perfil comportamental, várias. Eu uso particularmente uma que se chama DISC, mas enfim, tem outras várias. Mas o importante é usar uma ferramenta, ter durante um momento da sua vida, investir em autoconhecimento. E eu acredito muito nessa parceria
sabe, de poder ter, eu sempre digo por um tempo, porque a gente não precisa de bengala. A gente vai precisar de uma muleta por uma semana até nossas pernas funcionarem, tá? E eu vou Sim. treinar e ela vai voltar a funcionar. Senão eu vou ter um acidente e vou ficar com muleta o resto da vida. Acontece, pode até acontecer, mas a gente não quer isso. Então, o que eu acredito muito é que existe uma busca das pessoas por autoconhecimento, por se entender. E quando elas entendem o perfil comportamental delas, primeiro que elas conseguem se vender mais. Segundo, que elas conseguem se comunicar melhor. E se você tem a capacidade, a condição de também saber o perfil comportamental da pessoa que você lida todos os dias, nossa, você quebra um caminho assim, faz um atalho absurdo. Porque o que é? Você tem pessoas que são mais dominantes, pessoas que são mais influentes, mais estáveis, mais conformes. Ou seja, tem pessoas que são mais focadas em processos. Se vocês pensarem aí, pessoas mais metódicas, que as coisas têm que vir tudo certinho, tudo picadinho. E tem pessoas simplesmente que elas vão falar, elas vão dizer as coisas, mas se você pedir um papel, elas não vão ter no papel escrito, mas elas têm tudo escrito na cabeça delas. Só que aí essa pessoa que fala muito, que se expressa muito, que influencia muito, ela vai simplesmente ter uma reunião com aquela pessoa que precisa do papel, precisa do método, precisa do número, e aí elas não conseguem conversar. Porque a pessoa pede o papel, ela diz que não tem papel. Ela diz que vai explicar e a outra não ouve. Porque a que é muito sistemática, ela não ouve muito, né? Ela quer só enxergar. E aí o que acontece? Aí você tem uma relação que primeiro uma vai dizer que a outra não ouviu, a outra vai dizer que a outra não funcionou e as coisas não vão fluir. No Sim. momento, e eu vou te dizer, isso que eu estou falando para vocês é algumas coisas práticas que já aconteceu com alguns clientes meus dentro das empresas. Que eu chego para uma pessoa influente e digo, eu sei que não é o seu melhor, mas você pode fazer uma planilhinha bem assim, simples, só colocando esses números aqui, dizendo que com esse número você chega naquilo e imprime assim, leva para ela. Ela disse, nossa, mas eu imprimi uma família horrorosa. A pessoa me ouviu pela primeira vez. O que aconteceu? Ela, de fato, conseguiu fazer um movimento para que aquele perfil da outra pessoa entendesse. Só que se ela não parou para pensar o que está acontecendo, o que ela está entendendo, a pessoa de lá também não sabe explicar o que ela precisa. E aí, essa falta de comunicação, que eu acho que dentro do perfil comportamental, de não entender qual é o seu perfil, vem a falta de comunicação. E a gente está num momento onde a gente nunca teve tanto acesso à informação, tanto acesso a tudo, e nunca nos comunicamos tão mal. Duda, eu tenho situações críticas, absurdas, de falta de comunicação, de gerar problemas muito graves dentro das empresas. E eu digo, meu Deus do céu, mas quantas coisas você tem para acessar, para conseguir entregar ali, e você ainda não conseguiu fazer isso? Como? O que faltou? E aí E a essa pessoa diz, falta de comunicação, ela pode gerar também, assim, minhocas na cabeça desnecessárias, assim, também, para quem tá ali no dia a dia, né? Porque daí imaginou que eventualmente não é, e aí tu cria toda uma novela e não é aquilo que realmente é, né? isso, mas tu percebe que às vezes a pessoa prefere ficar muito mais tempo criando a minhoca do que procurando uma solução. E aí eu vou trazer um pouco disso. Ferramenta tem N, tem DISC, tem MBTI, tem PDA, enfim, tem vários. Ah, precisa de uma ferramenta? Não, mas talvez precise de alguém que entenda um pouquinho de comportamento e possa ajudar. Ah, minha terapia está funcionando, tudo certo. Eu sou muito de desconstruir isso, que a gente precisa de muita coisa, a gente precisa de pouco. Mas se a gente trancou e a gente não está caminhando, a gente precisa que alguém venha dar aquele empurrãozinho para a gente caminhar. Então, assim, parou para pensar, alguma coisa estagnou na minha carreira, ou eu não estou feliz, ou as coisas não estão bem aqui, ou eu não estou satisfeita com isso, com aquilo. Para pensar e veja aonde você vai conseguir resolver aquilo. A única coisa que não pode é você parar e você continuar reclamando. Porque isso não vai resolver. Então, é uma ação prática que eu vou ter que fazer. Agora, comece a observar mais. Eu acho que tem muita coisa que a gente não precisa de ferramenta. A gente só precisa escutar e observar. Sim. A escutativa, né? Como Exatamente. Sabe aquela coisa de que hoje, das 2 às 4, eu vou ficar só olhando e anotando. Vou ficar só olhando. Ah, mas não vou conseguir. Não, mas eu vou conseguir. Vou ficar olhando. Meu Deus, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha visto. Porque, assim, muitas ferramentas de desenvolvimento, elas são ferramentas que a intenção é fazer você parar para pensar. Ela é uma ferramenta de desenvolvimento. Mas qual que é a razão dela? Criar um momento que você vai parar para pensar. Alguém escreveu aqui que é a Gabriela. As coisas andam muito rápido hoje. Essa agilidade,
essa questão de informações, muitas informações, a questão mental, a gente fica confusa, fica atrapalhada. E é isso tudo que a gente está falando, você fala assim, ah, mas que horas eu vou fazer isso? Cria uma Como se... ansiedade, assim, né? E até para saber como é que eu vou comunicar, o que que eu vou fazer, por onde eu começo, né? E isso vai atrapalhando, ou pode vir a atrapalhar, né? Com essa Exatamente. enxurrada de informações que a gente tem, com essa velocidade Exatamente. realmente que as coisas estão, e que, de certa forma, parece que nos determina que a gente tem que ser tão rápido quanto as informações que estão vindo ali pra gente, né? E Uhum, isso uhum. não necessariamente deve ser assim, porque as pessoas são diferentes, cada pessoa tem o seu tempo, né? E não é porque um faz uma atividade em 2 horas que todo mundo vai fazer as atividades em 2 horas. O que interessa é que lá no final a gente tem o resultado entregue. Se um demorou 2, outro demorou 6, aquele que demorou 6 teve que começar antes, porque o que demora 2 vai fazer mais rápido, né? Então, ter esse domínio, ter esse conhecimento de saber até que tipo de atividade, né, tu consegue fazer mais de forma mais célere ou de forma melhor apresentável, contribuir, Uhum, pegar a contribuição, né, do colega, do gestor, e enfim, uhum, até uhum. de amigos, para que aquilo possa ser melhor apresentado e tenha o resultado que tu esperas, né? Sim, sim, de fato. E outra coisa que veio aqui, né, é a gente poder se doar um pouquinho para ouvir o outro, tá? Às vezes a gente fica só naquela disputa, mas ele não me viu, mas ele não fez. Ah, mas ele não entendeu o que eu entreguei, ele não me... Tá, mas espera aí, na hora que parece que na hora que você começa também a abraçar uma causa mais do grupo e do sistema, fica diferente. Então, assim, buscar aliados dentro da empresa, pessoas que possam estar junto contigo com as mesmas ideias, porque, sem dúvida, isso engrandece. Toda vez que você tem alguma coisa que não é só o que você acha, mas o que o seu grupo acha, a gente tem uma força ali. O grupo faz essa força. Então, a gente pode sim buscar e tentar se posicionar, mas que a gente sempre tente olhar para essa questão sistêmica, porque esse sistema ele vai ter muito mais força do que simplesmente você sozinha, né, discutindo uma coisa. Sim. Oi, Duda. Não, concordei com o que tu Tá, estava falando entende? Eu acho dessa que é questão bem importante. sistêmica do grupo. Mas voltando um pouquinho na questão dos talentos, que eu acho que é uma das coisas que a gente falou aqui e é muito forte, por que que descobrir os talentos vai me levar a ter uma carreira de sucesso? Porque, de fato, quando eu sei como eu sei o que que eu vou fazer com aquela característica que eu tenho para conseguir chegar onde eu chego, onde eu quero chegar, tá? Se eu não sei aquilo, eu vou sair jogando as coisas por vários caminhos que talvez eu até chegue por para onde eu quero, mas eu leve mais tempo, eu tenho um caminho com mais obstáculos e gere um certo sofrimento. Então a questão é, eu preciso parar em algum momento para olhar para dentro, para trabalhar meu autoconhecimento. Depois, sim, eu preciso olhar para fora e ser empática e ser colaborativa e entender que talvez eu tenha parceiros e aliados que também passam por isso e que têm características de comportamento diferente e que talvez possam me ajudar naquilo que eu não sei. Porque com certeza aquilo que eu não sei, alguém talvez naquele escritório saiba. Mas eu não sei se ele sabe, porque eu também não conheço ele, eu não ouço ele. E aí gera tudo isso. E depois É, disso, eu já sei. coincidentemente, até assim, né, veio como é, lembranças do Facebook, uma postagem minha muito antiga de uma frase da Marta Medeiros, né, dizendo, pergunte, é mais ou menos isso, pergunte, perguntar é tão melhor do que, é tão mais divertido do que supor, né? Então, fazer esses questionamentos, né, se colocar perguntar para o outro o que está acontecendo, como está essa postura empática, como tu mencionaste, também é importante. Às vezes parece difícil, né? Tu conhecer também a história do teu colega, né? E os outros também poderem conhecer a tua história, também pode auxiliar nesse processo, até para tu poderes depois compreender por que que determinada pessoa tomou alguma atitude dessa ou daquela maneira, e aí as coisas ficam mais leves, né? Tu consegue compreender, tu pode não concordar, mas tu Sim, consegue entender sim. o motivo pelo qual levou ela a tomar determinada atitude, né? Mas uma coisa que eu vejo muito forte e eu fico pensando que refletindo se nesse momento isso não pode piorar é a questão do receio de confronto. Porque eu lido muito isso nos processos de desenvolvimento
com as pessoas com dificuldade de enfrentamento, tá? E que, óbvio, nesse momento essas pessoas estão numa posição bem difícil. Mas é aquela coisa do medo, do receio, do que vai acontecer. Será que eu posso falar o que eu acho? Será que eu posso conversar com ela sobre o que eu penso? Então, é um trabalho muito relevante de poder conversar e poder quebrar um pouquinho essas crenças que a pessoa tem para que ela consiga seguir em frente. Porque enquanto ela acha que se ela fizer aquele movimento, ela vai dar problema e não vai trazer a solução, ela não vai fazer. No momento que ela enxerga que aquilo pode trazer uma solução, ela faz esse movimento. Então, eu me preocupo muito, e falando para as pessoas que estão aqui ouvindo a gente, das pessoas começarem a se autoavaliar como é que está essa questão de gestão de conflitos e de enfrentamento. Porque a gente vai ter sim que dizer algumas coisas, a gente vai ter sim que enfrentar algumas coisas e se posicionar, mesmo na pandemia, mesmo no pós-pandemia, mesmo com demissão, porque não é isso que vai fazer você crescer e ter uma carreira de sucesso. O que vai fazer você crescer e ter uma carreira de sucesso é você saber como você vai se posicionar, a forma que você vai fazer isso, o jeito que você vai fazer isso e quando você vai fazer isso. Porque eu não tô dizendo que você vai sair aqui agora, terminar a live e ligar pro chefe que não falou alguma coisa. Falar tudo que e quer. E sair, né, descer o verbo nele. Né? Já falei até chefe, você vê, né? A gente vai se contaminando, não é chefe, é líder. Então, acho que isso é uma coisa bem importante, porque isso vai gerando um mal-estar, que vai gerando outro mal-estar, e aí você tranca. Alguém aí já sentiu isso? Aquela hora Daí que anestesia? pode gerar até uma implicância, assim, também, né? Daí tu já fica... Aí vem os rótulos, né? Porque, aquela Exatamente. pessoa só reclama, aquela vive me perguntando, aquela, né, me dá a sugestão que eu não tenho como fazer agora. E aí, Sim, esse é sim, um problema também, né? Tu sim. ser uma pessoa, né, que fica sempre rotulada. E aí, Sim, tá aí sim. também o diferencial de saber quando que tu vai poder te posicionar, dar a tua dica, né, dizer o que que tá bom, o que que pode ser diferente, a tua sugestão, e isso é bem importante, né? Quando eu entendo, pelo menos, a gente pode fazer uma crítica, mas a gente tem que dar junto a solução, né? Mas para isso a gente precisa de tempo, né, Duda? Exatamente, tem que De ter tempo tempo de para troca, né? De parar, para pensar, para conhecimento. refletir. E aí o que que a pessoa diz? Ah, eu não tenho tempo. Então, assim, ou eu não faço porque eu não tenho tempo, ou eu faço de qualquer jeito porque eu também não tive tempo para pensar. Ou seja, ela tá se jogando no precipício das duas formas. Porque de alguma forma ela vai cair, ela vai se quebrar. Então, assim, precisa parar. Ó, Duda, a Estela aqui tá dizendo que a sua Ó, líder é maravilhosa. a Você não ia ver, Estela, mas eu tô querida, lendo. trabalha É da tua comigo, coisa equipe? mais amada, é. É, tá bom. Uma estagiária excelente. Ah, tá vendo? Ó, já fazendo o benchmark é ótimo. O personal branding aqui dela, já É, lendo. E... Mas, enfim, seguimos. sim, ali a gente daí entrou assim naquela questão que acho que a gente já deu uma pincelada ali na parte do marketing, dessa comunicação. Tem alguma sugestão assim de como a gente poderia melhor, né? Como a gente pode melhor nos vender sem parecer arrogante ou sem parecer prepotente? Uhum. Essa questão do personal branding sempre vem muito forte, né? Primeira coisa é a gente saber que a gente tem alguns talentos e que isso pode ajudar as pessoas, não é um problema. Então, isso é a primeira coisa, a gente tem que se dar conta disso. E outra coisa, se tem alguém aí dizendo que não tem talento, tá? É mentira, porque todo mundo tem talento. Então, assim, você não tem talento pro que o João tem, mas a Maria é diferente. Então, assim, como é que eu posso trabalhar minha venda pessoal? Eu trabalho muito com essa questão espontânea, mas é uma questão espontânea que ela tem um planejamento, então ela meio que se contradiz. Como é que é espontânea se tem planejamento? É Pois espontânea é. no sentido que a gente não precisa que seja uma coisa muito armada, pronta. E você não precisa chegar lá e dizer, eu quero conversar e te falar sobre isso e exigir isso e aquilo. Então ela tem que ser livre, ela tem que ser fluida. Mas eu preciso pensar e fazer a minha gestão da carreira. O que eu quero? Como é que eu sou? O que eu posso entregar? E eu gosto muito de criar metas pessoais, tá? Então, criar uma. Vamos fazer uma meta para 2020, para 2021, de como eu estou, aonde eu quero chegar dentro da organização, por exemplo, o que depende de mim, o que não depende de mim, e como é que eu vou fazer para chegar lá. Aí você vai ter um plano, na verdade, de desenvolvimento seu, em que dentro desse plano de desenvolvimento você vai ter que, de alguma forma, se vender para chegar lá. Então, se eu entendo que eu tenho que fazer tal coisa e eu tenho que mudar para fazer outra coisa que é diferente do que eu faço,
Enfim, eu vou trabalhar agora, eu quero ficar mais lá na frente. Eu não quero ficar tão de back-office, que foi aquele exemplo que eu dei. Tá, eu tenho talento para isso? Tá, quais são meus talentos? Quais são as vantagens que a empresa vai ter de me colocar lá na frente? Tal. Na hora que eu sei que eu tenho talento, que essa é a vantagem, que se a empresa me colocar, ela vai ganhar com isso, eu vou ganhar com isso, tal. Aí você tá pronta, você tem embasamento, você tem dados e fatos para chegar lá e falar. E aí é óbvio, aí é muito do sentido do momento. Eu tenho ali, eu sei que até, sei lá, 30 de maio eu preciso me posicionar com a Duda, que é minha líder, sobre essa questão do local. Eu vou chegar lá tendo me avaliado, avaliado a organização, entendendo se tem espaço, quanto tempo tem espaço, e eu vou conversar com ela sobre o quê? Sobre o que eu posso agregar naquilo. Como é que eu posso agregar? Porque quando a gente tem uma postura mais, eu quero colaborar mais com a sua empresa. Eu não me lembro, a tua empresa é a Eichenberg Lobato. Eichenberg Global. Você vê que era um nome em alemão que eu não ia conseguir falar. Mas se você, de fato, diz, eu gostaria de colaborar mais, né, para a empresa. Eu gostaria de entregar mais, eu gostaria de me dedicar mais tempo. Quando você fala isso, é diferente você dizer assim, eu preciso de outro lugar aqui. Eu preciso que você me posicione. Olha, eu sou muito boa para estar fazendo o que eu estou fazendo. Quando a gente tira, uma forma de marketing pessoal, é quando a gente tira esse movimento da gente e põe esse movimento para lá. Toda vez que a gente quer se vender, a gente tem que trazer esse movimento vindo de lá, não vindo daqui. E aí a pessoa diz, poxa, gostaria que eu colaborasse mais? Você entende que eu tenho mais a agregar aqui? Aí a pessoa vai dizer, provavelmente, se ela fez isso, é porque ela já viu que tem espaço, porque se ela já estava ali cortada, ela provavelmente não vai fazer isso. E aí a pessoa vai dizer, pois é, mas você já pensou em alguma coisa? Planejamento. Já pensei. Pensei nisso, isso não sei se é possível. Isso não é possível. Poderia verificar se existe alguma outra possibilidade? Semana que vem você volta para mim? Planejamento. Semana que vem, Duda, lembra a conversa que a gente falou? Conseguiu ver alguma coisa? Nossa, eu tô super empolgada porque eu já soube que eu posso colaborar mais para a empresa. E aí a gente faz as coisas fluírem. Então, quando a gente quer se vender, a gente menos entrega a coisa pronta e mais questiona. Quanto mais a gente questiona o outro, não só para personal branding, tá? Para venda de pessoal. Quanto mais a gente questiona e a gente ouve, mais a gente gera vínculo e mais a gente gera troca. Quando você impõe e você diz o que você de fato quer, que pode ser até aquilo que você quer, mas você não precisa ser daquele jeito, você Sim. faz com que a pessoa tenha uma reação mais de repulsa. Porque ninguém gosta. É que nem mandar uma mensagem pelo LinkedIn dizendo, estou procurando trabalho, você tem uma coisa para mim? Quem gosta de receber uma mensagem dessa? Só se por acaso tu tá com uma vaga aberta e tu tá precisando de alguém, né? Pois então, é, tem que dar um aquela tiro sorte. certeiro. Mas normalmente, se você manda uma mensagem no LinkedIn, por exemplo, dizendo, poxa vida, olha, eu sou um profissional da área de direito, apaixonada por isso, e eu tenho uma referência maravilhosa da Eichenberg Lobato como um lugar que me inspira. Nossa, vamos tomar um café? Não tenho nem nada aqui, mas assim, te inspira? Me inspira. Dentro das pessoas que eu conheço, esse lugar é um lugar mais inspirador e que eu gostaria muito de conhecer. Ela não pediu trabalho, ela não te disse que ela quer alguma coisa, mas ela quer conhecer. E aí eu vou te dizer, a vaga e a posição, ela às vezes, ela é criada. Ela Exatamente, eu acredito nisso também. Exatamente. Então, assim, eu acredito muito, eu tenho visto algumas coisas no LinkedIn que fala muito sobre banco de talentos, que é uma coisa que eu acho muito importante. A empresa está recrutando para o banco de talentos. Tem vaga? Não, mas ela está recrutando. Na hora que tiver, ela tem X talentos, que, claro, pode ser que eles estejam realocados, mas, enfim, ela está no movimento constante de descobrir quem está no mercado. Podem ser pessoas nesse processo de talentos que estão trabalhando também. Mas ela quer saber quem são os talentos que interessam. Então, eu acho que tem tudo a ver com a questão, te respondi, da abordagem, de como chegar. Respondeste, e até para contribuir, assim, dentro desse planejamento espontâneo, né, dessa fala espontânea, eu particularmente gosto muito, assim, de um método que eu aprendi, né, de botar no papel e montar, assim, um mind map, né, da onde eu quero chegar, né? O que eu tenho para oferecer hoje, quais são os meus diferenciais e colocar isso num papel e poder enxergar para poder fazer essa comunicação visualmente até melhor vista e compreendida para qual pessoa que eu quero comunicar, né? Eu já tive, por experiência, conversas pode se considerar difíceis, né? Em que o meu mind map foi
foi preciso ser feito, até para eu não me esquecer na hora toda a Total. argumentação que eu queria ter e que eu queria demonstrar de forma organizada. Então, eu criei um ambiente, busquei a oportunidade da conversa e na hora que eu tô lá com aquela oportunidade na mão, assim, eu Sim, faço sim, a sim. minha explicação até visual, né? Cheguei até a desenhar, literalmente, né? Claro, E isso foi claro. muito bom e bastante ilustrativo, né? Para poder atingir o resultado que eu queria, porque Sim. quando tu vai com essa oportunidade e tu tem esse Uhum. planejamento espontâneo Total, organizado, tu não total. pode dar, a tua cartada não pode dar para trás, né? Não pode ser perdida, digamos assim. Claro. E como tu falaste ali de tu tá pensando como a outra pessoa vai pensar para poder dar retornos e respostas em Exatamente. que tu consiga lá ao final atingir o teu objetivo, né? Não, isso é bem importante e vou desmitificar uma coisa que eu já ouvi de vários líderes, né? A maior parte dos meus clientes, por uma razão, nenhuma razão, por acaso mesmo, eles são executivos. Em geral, eles têm equipe. Eu tenho, claro, vários clientes que não são, mas a maioria são. E uma coisa que eles sempre falam eu perguntei para ele, para várias pessoas um dia, teria problema se a pessoa levasse um papel, ou se ela levasse uma nota, ou se ela fizesse isso? Porque, claro, eu uso muito isso de mapa mental para, de fato, treinar. Porque quanto mais a gente treina, a gente planeja, mais a gente fica segura e as coisas fluem. Mas se de Exato. fato você está no início da carreira, ou isso é um processo novo, eu recebi, assim, vou te dizer, 90% de retorno, que não tem problema você levar um papelzinho. Claro, vai levar um papel de pão amassado aqui. Pega um papelzinho, coloca umas bolinhas ali com alguns Tópicos. pontos e leva. Quando a gente está em processo de desenvolvimento, é assim que funciona. A gente vai lá, depois a gente não vai precisar do papel, depois a gente vai treinar e depois as coisas vão fluir. Então, eu não tenho aqui a idade de todo mundo que está entrando, né? Mas eu imagino que tenham pessoas mais jovens. Não tem problema. Os líderes veem muito mais o problema, ou quando isso é trazido de qualquer jeito, ou quando a pessoa simplesmente não consegue fluir. Então, isso Sim. ajuda, isso organiza. E aí, por exemplo, eu fiz uma época um treinamento assim que trazia muito essas coisas de mídia, porque eu lembro que teve uma época que fiz algumas entrevistas, e as entrevistas gravadas elas são ótimas, né? Mas entrevista online, por exemplo, online como essa que a gente está fazendo, há um tempo atrás para mim, e ainda mais aparecendo na RBS ou aparecendo na TV Com, como foi, é um caos, porque quando eu errar na hora, ela não pode cortar, ela não pode puxar, e se eu, né, espirrar, enfim. E aí tinha uma coisa que realmente ajuda muito. Eu treinei pouco, eu planejei pouco e eu não fiz mapa mental. E para outra, eu fiz exatamente como a Duda falou, eu fiz um mapa mental e eu criei, e eu olhei assim, eu segui a risca, e eu levei aquela coisa assim, que nem na escola, levei no bolso, bem bonitinho, porque eu disse, ele vai vir aqui. Mas eu fiz tanto aquela coisa do ensaio dramático, de imaginar o que vinha, que na hora que aconteceu, as coisas fluíram. E da outra vez, a sensação que eu tive é que eu não conseguia resgatar na mente, sabe? Como eu não tinha aquilo, eu não tinha pensado, eu não tinha Sim. feito um planejamento, o resgate não vinha mental. E aí, quando você começa a não ter esse resgate do mental, aquilo bloqueia o processo como um todo, porque aí você anestesia, ancora e aí não vai. E E aí aí não adianta. aí depois tu vai pro banho pensando em tudo que tu poderia ter falado e não falaste naquele momento que tu Uma tivesse a frustração, por que eu não oportunidade, levei o né? papel, né? Exatamente. Então, isso eu Exatamente. acho que contribui bastante, né? E nos dá uma segurança, porque o importante também na hora de falar, na hora de se expor, é transmitir segurança, né? Para que a outra pessoa que está te ouvindo tenha confiança em ti e no que ela pode de fato apostar em ti, né? Então, tu vai Exatamente. fazer o reconhecimento, vai te expor, né? Vai dizer qual a habilidade que tu tem, mas ela precisa confiar e comprar a tua venda que tu está fazendo naquele momento, né? Exatamente. E isso serve Exatamente. até para carreira, mas também para possíveis clientes, network, enfim, né? A Eli ali me disse para eu me atentar ali pro horário, né? A gente vai Foi falando ótimo. e vai se empolgando. Mas eu tava, eu E tava é uma tentando hora, no cuidar fim, que aqui realmente passa voando. no minuto, Pelo né? horário ali, acho que falta mais ou menos uns 10 minutos para a gente se encaminhar para o final, né? A gente até Uhum.
tenha aqueles os drops, dicas assim, né, para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, que acho que que já pode ir mencionando, né, para que as pessoas possam, né, mesmo em tempos de pandemia, porque as lideranças continuam, só estão em formatos diferentes, os trabalhos continuaram, né, naquilo que foi possível, e a gente precisa estar disponível para contribuir para este novo momento que a gente está vivendo, né, necessariamente. Então, quais são as tuas dicas aí, Cris, para o pessoal que está nos ouvindo? Sim, eu até deixei aqui para eu olhar, para eu me lembrar de tudo que a gente combinou. Mas, assim, primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes de falar os drops de aprendizado, é que a maior parte das coisas que a gente falou aqui são coisas remotas e não remotas, tá? Então, a gente tem uma crença muito grande que no mundo remoto muda tudo. Não, muda algumas coisas, muda muitas coisas, mas muitas coisas de comportamento a gente consegue fazer, tá? Então, não joga tudo fora. Porque muita coisa que vocês aprenderam, que vocês ouviram, que vocês olharam, é importante. E outra, se por acaso o seu talento não estava saindo tanto, estava mais trancado, com esse movimento remoto, você tem uma possibilidade muito maior de alcançar muito mais pessoas, tá? Então aproveite isso e mostre aquilo que você tem. E outra, a gente está vendo milhões de cursos por preços irrisórios para que as pessoas estão se movimentando na colaboração e também para movimentar um pouco a economia. Aproveitem, façam aquilo que precisa. Aproveitem para se autoconhecer e para se autogerenciar. Se puder ter uma coach, uma consultora, uma mentora, ótimo. Se não puder, também busque o que você pode fazer. Agora, não ache uma justificativa para não fazer. Faça por R$10, por 20, por 500, por 1.000, por 5.000, mas faça, tá? Porque assim, a provocação aqui para vocês é saiam daqui buscando fazer alguma coisa diferente do que vocês estão fazendo até agora. Senão, vocês estão vendo mais uma live e daqui a pouco vão assistir amanhã mais outra live e a vida vai continuar do mesmo jeito. E aí, simplesmente, eu vou te dizer que vocês não investiram tempo. Vocês, de fato, perderam tempo aqui comigo e com a Duda, que estamos, né, investindo o nosso tempo para compartilhar experiências da nossa vida e trazer para vocês um mesh para ficar melhor. Caso contrário, isso aqui vai tudo pro lixo. Então, assim, trazendo os nossos drops de aprendizado, foi uma sugestão da mentora Duda. Cria os drops de aprendizado aí. A gente criou, não sei nem se isso existe, tá? E aí ela falou pra gente falar de noite. Então, drops 1, depois a gente vai colocar no post lá, vamos pedir para as gurias da WWM colocar para todo mundo Exatamente. saber. O drops 1 de aprendizado. Todos temos talentos. Se ainda não descobriu o seu, foque nisso, tá? Então, eu falei um pouquinho aqui antes. Então, você aí que tá pensando, não, ela não me conhece, eu não tenho. Você mesmo, tá? 2, tudo que fazemos utilizando nossos talentos, um pouquinho da Eliana que falou, né? Acontece de forma mais fluida e nos traz retorno financeiro, sim. Além de realização pessoal e profissional, tá? 3, são 5 drops. Conheça o seu perfil comportamental. Descubra o que te motiva, tá? Mas ele não tá me motivando, tá? Quem que motiva? Ninguém motiva ninguém, tá? Oi, Everton, um cliente meu entrou aqui no finalzinho. Ninguém motiva ninguém, a gente tem que buscar a nossa automotivação. Pessoas nos inspiram, tá? A gente que se motiva. Corrija seus pontos limitantes com microações e prazos, tá? Se eu tenho aquilo que me prejudica, eu vou fazer uma coisa pequenininha que eu vou resolver em pouco tempo e vou terminar com aquilo. Não, mas o que eu quero é aquele negócio gigantesco. Não, aquele negócio gigantesco, vamos demorar 2 anos, 5 anos para fazer? Não. E até lá eu sobrevivo como? Cadê o meu reforço positivo para ficar bem até lá? Então tá, eu vou criar uma meta. Agora terminei a live aqui com a Cris e Duda, estão pedindo aqui, estamos virando uma dupla sertaneja. A Cris e Duda... A Bruna trabalha comigo também. Um tá agradecimento não, especial então para todo é mundo marmelada, que é trabalha marmelada. comigo. Então, terminou aqui, cria um micro prazo, eu sempre falo assim, uma dose homeopática e faz até sábado. Quando você tiver o retorno disso, você vai conseguir ter esse reforço positivo, isso vai te fazer bem, tá? É possível o profissional encontrar sucesso no mercado de trabalho, mas não apenas pelo esforço, e sim pela busca do autoconhecimento dos pontos fortes. Então, sim, a pessoa pode sim achar e ter esse sucesso, mas aí a gente precisa olhar para dentro,
reconhecer os talentos e os pontos fortes e se mover. Muito dificilmente, de uma forma fluida, isso vai acontecer por outro caminho. Então, assim, o caminho é esse. Não existe outro caminho. Então, assim, se você ainda não mergulhou para dentro, mergulhe agora. Porque, assim, a oportunidade agora, se você está aqui, nesse grupo restrito de pessoas, aproveita esse momento para você conseguir fazer diferente. Não é para ninguém, não. É só para você mesmo, entendeu? E com certeza, né, quando a gente faz esse olhar para dentro, a gente tem muita coisa para encontrar de bom na gente e poder, né, mostrar e os nossos amigos, nossos familiares, né, estão aí para nos demonstrar que a gente é especial e que pode sim fazer a diferença e ter a nossa carreira, a nossa trajetória profissional assim de sucesso e que o conceito próprio de sucesso também vai ser diferente para cada um, né? Então, e isso pode até ser uma outra live, né? Mas esse alcance de sucesso também ele é personalizado, né? Então acho que fica aí essas dicas, acho que foram ótimas dicas da Cris, esse bate-papo foi muito engrandecedor, assim, então, muito obrigada, Cris, por essa troca tão grande, obrigada pelo WLM, né, por oportunizar esse protagonismo e acho que não poderia ser diferente, o WLM justamente está aí para isso, né, para pessoal que é do WLM, já deixa aí a dica para confirmar a presença na live, pontuar para o nosso aplicativo lá para o mérito e ir evoluindo no ranking, vai bastante sorteios de prêmios aí para gente. E muito obrigada também a todos os nossos amigos, familiares que entraram na live para nos prestigiar. Pela O pessoal participação, todo do né? escritório que eu vi aí, todos, né, comentando e mandando um aceno, muito obrigada. Isso tudo é um incentivo e nos deixa, né, bastante felizes e honrados por essa participação. E feedback direto e reto. Olha, não dá para perceber que era a tua primeira, não. Acho que você vai ter que ficar mais online, Duda. A gente vai te colocar minha na rede mentorada aqui, ali tá? me acenando também, me super incentivou, me mandou um áudio, coisa mais querida. Muito obrigada. Muito bom, muito bom. Foi maravilhoso, assim. Eu acho que é isso. A gente tem que colocar a cara aqui na frente, se mostrar, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente é. Tem que tentar. A gente só vai saber se a gente consegue ou não aqui, porque nenhuma conversa vai ser igual a essa que a gente está aqui na frente de tanta gente, né? Então, vai lá, coloca a cara, tenta, que o máximo que vai acontecer é que a gente vai errar um pouquinho e vai tentar de novo, né? Eu e Exatamente. a Duda aqui não somos aquelas que abrimos mão de alguma coisa muito fácil, não. Então, É verdade. Muito obrigada. Como ele falou, a torcida realmente é fundamental. Faz toda a diferença para esse incentivo e para a gente ir adiante e botar a cara a tapa e fazer acontecer, que eu acho que é isso que a gente precisa, né? Fazer acontecer e fazer a diferença aí para todo mundo. Então tá, Obrigada, gente. Cris. Então, Muito boa noite obrigada. para todo mundo. Boa Tchau, tchau. noite. Tchau, tchau. Tchau. Beijos.